Então vamos falar um pouco do gênio. O gênio que inventou o Spirit, o gênio que inventou a graphic novel. Né? Então o Will Eisner, grande Will Eisner, ele nasceu em 1917, faleceu agora pertinho em 2005. Né? Ele teve uma infância pobre, a família morava no Bronx, em Nova York, então ele teve uma infância difícil, uma infância puxada mesmo, né? Com muitas dificuldades, e mesmo os pais também viviam com bastante dificuldade, e o Eisner costumava dizer, né, que a genialidade dele nasceu da necessidade dele sobreviver. Né? Então, ele gostava de desenhar, desde cedo ele gostava de desenhar, e como todo mundo tinha oportunidade nos anos, né, antes, dos anos 2000 para trás, vamos dizer assim, ou dos anos 90 para trás, as pessoas se distraíam não com a internet, as pessoas se dizem porque não existia, as pessoas se distraíam com leitura. O Will Eisner sempre foi um grande leitor e foi um cara que sempre aprendeu bastante, sempre pesquisou bastante. Né? E uma das coisas que ele percebeu que ele poderia sobreviver, já entrei na biografia do cara, tá? Mas uma das coisas que ele gostava, combinando o desenho, a habilidade de desenhar com a habilidade de escrever, ele era um cara que, além da necessidade, ele morar num bairro pobre, isso mantinha, não as pessoas próximas, mas mantinha todas as pessoas perto. Né? Então, lugares assim muito populosos, então você acaba tendo muito contato, um contato humano, e a sorte do Will Eisner também é que ele percebia as coisas, ele gostava de ver o lado humano das pessoas, as reações e tudo mais. Né? E uma das oportunidades que ele viu era fornecer propaganda. Ele começou a fazer isso no colégio, tá? Promovendo eventos do colégio que ele estudava, né? Promovendo festas, jogos. Ele fazia pequenos folders, pequenas propagandas que até publicava no jornal, que ele começou também a editar pegou um jornalzinho e começou, que já tinha no colégio, ele estudava, e começou a começou a editar e começou a programar a saída desse jornal. Né? E ele fez alguns desenhos sobre alguns eventos e tudo mais, e o pessoal começou a chamar a atenção das pessoas. E principalmente dele próprio, porque ele começou a oferecer esse tipo de trabalho para comerciantes da região. Né? Padaria, livraria, escritórios, serviços, tudo mais. Né? E ele foi desenvolvendo esse trabalho e ele até abriu um pequeno estúdio, né, onde ele e alguns auxiliares trabalhavam, né, uma sala de, acho que 1,5 m por 2, 4, 5 pessoas e 2 mesas, né? Mas ele ia tocando isso aí, né, já desde cedo, com uma genialidade assim, fora do normal. Né? E ele continuou trabalhando com isso, continuou observando, sempre estudando as pessoas, né? Sempre assim, se deixando influenciar muito pela vida em si. Né? E começou a achar, e ele gostava muito de quadrinhos, tá? Ele acreditava muito na mídia quadrinhos, né? Assim, a aliar desenho com imagem, não como um livro legendado, tá? Assim, um livro ilustrado, né? Com ilustrações, então, não. Ele gostava de quadrinhos mesmo, ele achava que essa mídia ia ser assim, revolucionária e única. Né? E, Braga, é muito interessante isso que você está falando do processo do Eisner enquanto editor e dono, né, de uma editora, que passaram muitas pessoas, cara, um deles, né, o Jack Kirby, foi um dos colaboradores do Eisner. Joseph Pfeiffer. Eu acho que o Hollywood também. O Hollywood desenhou uma fase, também, não desenhou? A fase final do Spirit, e os desenhos são do Wallace Wood. É o Spirit no espaço. Exato. São aventuras assim deliciosas. Da galera que trabalhava com o Will Eisner. Galera que ficava debaixo da asa dele. E isso, pessoal, é mostrado. Deixa eu até mostrar aqui na grua algumas coisas que a gente tem sobre o Will, que vai ajudar a ilustrar melhor aqui o nosso bate-papo, antes da gente meter a cara no Spirit logo de uma vez. Deixa eu tentar pegar aqui e mostrar. Deixa eu mostrar aqui ela. Isso. Tá dando para vocês verem bem? Isso aqui, pessoal, que a gente falou, é relatado toda essa história, tanto do Will Eisner quanto da criação, do processo de criação dele,
é relatado aqui no livro. Will Eisner, Um Sonhador nos Quadrinhos, foi publicado aqui pela Biblioteca Azul. Eu acho que vocês ainda conseguem, nas melhores lojas do ramo, encontrar com certa facilidade, tá? Sim. Depois que da live eu posso deixar os links se eu encontrar do material. Eu sempre gosto de deixar o pessoal também achar, independente de ser na Amazon ou não. Aí tem isso aqui, e tem aqui também um processo já seminal, mas isso já foi depois do Spirit, correto, meu amigo? Sim, que isso é foi bem bacana. quando ele abandonou o Spirit já para se enveredar, né, na criação justamente do termo, né, do que seria, né, o padrão, que é uma graphic novel. Então, ele lançou já Um Contrato com Deus. Depois disso, isso aqui foi um marco, né, na história das histórias em quadrinhos. Isso aqui eu brinco, para quem curte quadrinho e tudo mais, tudo que a gente vai indicar aqui, na realidade, acaba se tornando meio que uma leitura obrigatória, porque além de ser um marco histórico, ter uma importância histórica, é de qualidade fora de série. Pessoal, a gente está falando de Will Eisner, para quem não conhece ele era comparado muito. Poxa vida, como é que era o nome do diretor, do criador de Cidadão Kane? Orson Welles. Ele era considerado o Orson Welles dos quadrinhos na época. Exatamente. Porque tudo aquilo que a galera vê hoje de narrativa, com o ângulo, o ponto de fuga, perspectivas cinematográficas, splash pages, as onomatopeias, que assim como o logotipo, né, toda aquela parte da tipografia, fazia a composição do cenário, fazia parte de tudo isso foi simplesmente o Will Eisner que lançou, né, que fazia isso. Ele era um cara extremamente habilidoso, né, talentoso, e que desbravou todas essas fronteiras aí que a gente está falando, e que as pessoas olham hoje e falam assim, não, mas isso aí eu vejo no Batman, eu vejo no Demolidor, eu vejo no Homem-Aranha. Falei, meu amigo, mas começou com o Will Eisner. Isso exatamente. Aí. E ele sempre foi um cara muito inquieto, porque quando acabou o Spirit, ele continuou em 1952, ele continuou trabalhando para o Exército, ilustrando manuais de manutenção de material militar. Né? Ele fez isso durante a guerra, e Exato. fez isso nos anos 50 também, na ocasião da guerra os Estados Unidos entrou em guerra com a Coreia. Né? Então, durante a guerra da Coreia também ele fez esses manuais. E mais outros serviços assim para o Exército. Né? Também para as editoras de cunho, ele fazia também ilustrações para manuais para as editoras que faziam material didático também, né, para as escolas americanas. Sim, ele sim, fez também bastante fazia. Trabalho nesse sentido. Em 1966 de 52 a 66, ele foi trabalhando nessa parte mais de publicidade e para o Exército. Né? Em 66 entendi. Que apresentaram para ele essa hipótese, vamos republicar o Spirit em formato gibi, né? E o Spirit ainda estava popular, né? Apesar de tantos anos fora das bancas, né? E como deu certo, ele foi cuidando de ficar realimentando as republicações do Spirit, né? E aí aconteceu o seguinte, o Eisner tinha 2 filhos, teve 2 filhos, um rapaz e uma moça. Ele perdeu a moça ainda menina, acho que 12 anos, 14 anos, né? Ela morreu muito moça, né? E o Eisner nunca, apesar de ser um cara esclarecido, inteligente e tal, mas ele nunca conseguiu lidar muito bem com isso. Né? Então, ele sempre teve ele não sabia muito bem o que. Até que um dia, ele sempre gostou muito de quadrinhos, muito de literatura, e ele acreditando na mídia quadrinhos, né? E aí ele juntou essa amargura que ele carregava com ele, com todo essa vontade de produzir alguma coisa, ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma história para ver se eu consigo exorcizar essa amargura que eu carrego, tá, de ter perdido minha filha. Aí ele cria Um Contrato com Deus, que é a história de um pai de família que perde uma filha. E que o clímax do livro a filha já morta, esse pai ergue os braços para o céu e falava, caramba, eu fui um bom pai, eu cuidei da minha família, dei educação, dei trabalho, trato bem as pessoas, trato bem a vizinhança, tal. Ele falando com Deus, né?
A gente não tinha um acordo? Se eu fosse bonzinho, não ia dar tudo certo? Pô, você levou minha filha. Então ele, não, mesmo depois de ter sido dessa graphic novel, ele continuou não lidando muito bem com isso. Tá? Mas foi aí que começou o Eisner literário, aí ele mesmo criou esse termo, graphic novel. Não era literatura, não era quadrinho, era a aglutinação dos dois. As duas obras, as duas mídias juntas, nessa obra de arte maravilhosa, que foi um perrengue para lançar isso aí, rapaz. Quando ele levava nas livrarias, o pessoal falava, legal, lindo isso aqui, em que seção que eu ponho? Nos quadrinhos as crianças vão ver, e os adultos não. Se eu ponho se eu puser no meio da literatura, alguém vai reclamar, pô, o que os quadrinhos estão fazendo no meio da literatura? Ele teve que criar uma estante só para ele. Exatamente. Até hoje as livrarias são meio assim, sabe? Mas foi aí que começou com isso, e depois outras obras assim maravilhosas, toda aquela que aí pegando essa parte dele de criança, né, de criança, adolescência, dificuldade de trabalho, que aí ele inventou uma avenida em Nova York, no bairro do Bronx, chamada Dropsy. Avenida Dropsy, que é pessoal pobre que mora aos montes no mesmo prédio e que tem dificuldades mas mesmo assim, leva a vida da melhor maneira possível. São os tipos humanos de Nova York, são os tipos humanos que servem para a humanidade inteira. Então veio a Avenida Dropsy, o Edifício, Um Sinal do Espaço, todas as grandes obras do Eisner. Incluindo aqui, né, que foi uma disfarçada autobiografia, né, que ele fez, que é o Sonhador, que mostra justamente nesse título, eu sou um sonhador. Eu sou um sonhador. E mostra muito dos dissabores, né, dele, do início da carreira. Toda essa história que você falou sobre o processo dele trabalhar com ilustrações. Tem um momento curioso que também ele conta, tem dois, né? Tem vários, né? Mas só para elencar aqui dois, tem um que é logo no início, quando ele é chamado para trabalhar com histórias e quadrinhos, e ele é chamado por um amigo, ele trabalhava limpando uma prensa dentro de uma editora, e a máfia, na realidade, um amigo do chefe dele chama ele e fala assim, olha, eu vou te pagar X por página, você vai fazer essas histórias aqui. E na realidade eram aquelas Tijuana Bibles, né, que pegavam personagens clássicos, Popeye, até mesmo Mickey, Pantera Cor-de-Rosa e por aí vai, e botavam histórias picantes, né, em versões que hoje são considerados triplo X, né? Sai o filme do Super-Homem, aí sai o Super-Homem XXX. Pois é, isso naquela época era feito em quadrinhos, né, nos pulps. Então o Eisner foi chamado para fazer isso, obviamente ele fica na dúvida porque ele estava precisando de dinheiro, mas ele decide falar não, ele decide dizer não, né, para esse editor, e ele segue com o sonho dele, apresentando os portfólios e tudo mais. E tem um outro momento também aqui, que é bem curioso, que ele fala o quanto que o temperamento explosivo, né, e combativo do Jack Kirby serviu, inclusive, para defendê-lo, né, num outro momento em que ele encontra a máfia dentro do prédio lá, que ele usava como estúdio, que um cara tenta forçar ele, parece que a usufruir dos serviços que eram feitos ali pela máfia, naquela periferia onde eles estavam, no prédio, e o cara fala assim, olha, você vai ter que fazer isso aqui, né? Se eu não me engano, era até aluguel ou compra de toalhas, uma coisa assim. Olha, você tem que pegar isso aqui. Exatamente. Isso aqui é do prédio, já tá no pacote. Aí o cara falou, não, mas o serviço de vocês é uma porcaria. E o cara fala assim, olha, eu não quero ter problema com vocês. Se vocês não comprarem a toalha da gente aqui, o negócio vai feder. O cara começa a fazer uma série de ameaças veladas, até que ele começa a se alterar, o Iger e o Eisner, né? Que o Iger era o sócio dele. E o Jack Kirby tá desenhando na sala do lado, escuta a presepada, e o Jack Kirby era baixinho, atarracado assim, mas era bem troncudo. Uhum. E o cara que tava ameaçando o Jerry Rigger era alto, forte, né? Aquela postura de guarda-costa, de máfia mesmo. E o Kirby simplesmente foi para cima do cara e falou assim, olha, tira essa porcaria daqui, a gente não vai comprar essa toalha velha toda aqui, e sai daqui antes que tenha confusão. Aí todo mundo ficou olhando, caramba, o Jack Kirby baixinho, não dava nem, mal batia no peito do cara. Foi ele que expulsou o cara de lá. Então tudo isso está tanto na biografia quanto na própria história aqui, na autobiografia velada, que ele não usa os nomes, né? Ele brinca, faz um trocadilho com os nomes e mostra isso. E o Kirby, pessoal, ele também lançou algumas coisas
material, e foi um dos pioneiros também a, vamos dizer assim, profissionalizar a área, né, meu amigo? Ele lançou, eu acho que no Brasil foram publicados apenas 2 volumes dele, mas ele lançou 3, se eu não me engano. O terceiro, eu acho que não foi publicado no Brasil. Ele lançou dois livros voltados para a arte sequencial, né, com os fundamentos, né, todos os elementos que compõem uma história em quadrinho, roteiro, noções de perspectiva e tudo mais. Tudo isso, pessoal, ele, vamos dizer assim, compilou em 3 volumes, só que aqui no Brasil acho que foram publicados 2 só, que é o Quadrinhos e Arte Sequencial. Essa edição aqui já foi até revisada, eu acho que também foi lançada pela Devir depois, mas a versão que eu tenho aqui foi lançada pela Martins Fontes há muito tempo. E depois ele lançou Narrativas Gráficas, Princípios e Práticos da Lenda dos Quadrinhos. Senhores, tudo isso que a gente está mostrando para vocês é para mostrar o peso que esse cara aqui tem, tá, na narrativa gráfica, nos quadrinhos, na nona arte como um todo. E ele se tornou uma referência que vai muito além, né, da narrativa ocidental. Não, ele marcou apenas os comics americanos. Não, ele é referência mundial, no mundo todo. O Eisner, ele é respeitado, influencia até hoje, né, as gerações. Ainda bem, que tem um excelente profissional aí para se mirar. Então, e foi esse cara... Ele foi o primeiro a teorizar. Ele fazia os manuais para o exército, fazia os manuais para as empresas, ele fez o manual para quem quisesse ver. É assim que funciona. É assim que se usa. Manual de como produzir quadrinhos, como desenhar, como roteirizar. Exatamente isso aí. Ele foi o primeiro a teorizar mesmo e colocar no papel um manual de instruções como que você tem que fazer para produzir quadrinhos. Aproveitar aqui o assunto, meu amigo, ver como é que tá aqui os comentários. Já saudando aqui todo mundo, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. Já tá aqui embaixo no rodapé, pessoal, correndo aí, olha, para chegar logo, né? Dedo no like, se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito, ativa o sino para receber sempre as notificações de conteúdo bacana que a gente sempre traz para todos vocês.